Alguma coisa que atrai. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Quero cumprimentar a todos os moradores do Jardim Alegria que estão me ouvindo neste momento, com a doce paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir deste momento estaremos realizando um grande culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus. E eu quero desde já deixar o convite aqui, se você que está me ouvindo sentir o desejo de também estar fazendo parte desta reunião, você será muito bem-vindo e você será muito bem recebido aqui pelos servos de Deus que aqui estão para recepcionar você aqui. Glórias ao nome santo do Senhor. A partir desse momento vamos estar fazendo uma oração e cantando hinos de louvores, lendo a palavra do Senhor. E eu quero já começar fazendo uma oração. Eterno Deus, altíssimo e soberano, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, eu te agradeço por mais um dia que o Senhor me concedeu com saúde, por mais um dia que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta rua para falar do teu amor, para falar do teu santo e poderoso evangelho. Eterno Deus, alcance, Senhor, os corações daqueles que irão ouvir a mensagem da tua palavra, porque a tua palavra é poder, a tua palavra tem poder de transformar vidas, e eu creio nisso, nós cremos nisso, é por isso que estamos aqui reunidos nesta manhã. A tua palavra diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e nós estamos aqui fazendo parte de um grupo que prega o evangelho em todo o mundo. E que o Senhor venha, eterno Deus, na manhã desse dia, alcançar os corações dos ouvintes da tua palavra, para que assim o teu nome venha a ser glorificado. Prezados ouvintes, eu quero deixar aqui uma leitura na palavra do Senhor, que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 9 a seguir, e logo após estarei louvando a Deus com um hino para a glória do nome santo do Senhor. Se porventura você tem uma Bíblia ao seu alcance e você tiver o desejo de nos acompanhar nesta leitura, fique à vontade. A leitura está registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 10 e no versículo de número 9, que nos diz assim, ou melhor, corrigindo, a partir do versículo 8, vamos dar sequência a esta leitura. Mas que diz a palavra, está junto de ti, na tua boca, no teu coração, esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem o evangelho, pois Isaías diz: quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E então, não é outra coisa que estamos fazendo na manhã desse dia. O texto que acabei de ler diz que
diz que a fé vem pelo ouvir. E nós temos uma porta que chama-se ouvido. E através dessa porta nos alimentamos o nosso espírito. E a palavra de Deus, ela é alimento. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus estava ali no deserto, que ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser tentado. E quando o adversário se aproximou para fazer oferta ao Senhor Jesus para tentá-lo, ele diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Logo, a palavra de Deus é o alimento espiritual. Então, essa leitura que acabei de ler, ela fala sobre isso, sobre o ouvir. Que através do ouvir a palavra de Deus nós somos alimentados. E o meu desejo é que você venha receber essa porção alimentícia na manhã desse dia para seu espírito, para a sua alma. E nós vamos agora louvar o Senhor com o hino e logo mais estarei falando mais a respeito dessa palavra, desse texto que acabamos de ler. O título do hino que vou cantar chama-se Carpinteiro Pregador. Você já deve ter ouvido a história da vida desse carpinteiro pregador. E eu quero aqui fazer menção da história deste carpinteiro pregador, que ele abriu mão da sua glória lá no céu, ele abriu mão da sua posição de glória lá no céu e quis descer aqui à terra e tomar a forma de homem aqui na terra para nos trazer este evangelho de paz, para nos trazer este evangelho poderoso. No começo era apenas um menino trabalhando com seus pais. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe seguir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho.
seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param pra ouvir o que ele quer falar. Glórias ao nome santo do Senhor. Aqui essa letra desta música fala que hoje ele tem toda a autoridade e os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Após a sua ressurreição, ele apareceu para os seus apóstolos e ele falou: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ele tem a chave que abre e ninguém fecha. E ele tem a chave que fecha e ninguém abre. É este Jesus que veio à terra como cordeiro. Ele veio aqui para cumprir a obra redentora, para cumprir a obra da redenção, para oferecer a todos a salvação gratuitamente, porque o homem não tinha recurso o bastante para pagar o resgate da sua própria alma, porque o apóstolo Paulo, escrevendo na mesma carta aos Romanos, no capítulo de número 6 e no versículo de número 23, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Veja bem que o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo ainda na carta aos Romanos, no capítulo de número 3, e no versículo de número 23, ele diz assim, que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus, ou seja, Deus, ele não pode aceitar a presença do pecado. A santidade de Deus não permite que Deus aceite a presença do pecado. Então era preciso que viesse este cordeiro para ser oferecido em sacrifício a Deus, para pagar pelos nossos pecados. É por isso que o profeta João Batista, quando estava nas margens do Jordão, batizando ali para o arrependimento, ele estava batizando e de repente um jovem começa a caminhar em sua direção, e aquele jovem fala para João, para que João pudesse batizar ele, e João responde: olha, eu preciso ser batizado por você, e como é que você vem a mim para ser batizado? Então Jesus respondeu: deixa por agora, para que assim venha se cumprir toda a justiça. Veja bem que aí o apóstolo Paulo, naquele momento, ele fez ali uma grande revelação. Tinha muitas pessoas ali para ser batizado por João. Tinha muitas pessoas ali assistindo este acontecimento. E João faz ali uma grande revelação, olhando para o Senhor Jesus. Ele diz assim, no capítulo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, está escrito assim, no capítulo 1 e no versículo 29, está escrito assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, se o homem rejeitar esse presente de Deus, ele oferece esse presente gratuitamente. Mas se o homem rejeitar este presente, automaticamente o homem está assumindo uma responsabilidade de passar a eternidade sem Deus. E eu quero agora fazer aqui algumas considerações sobre o que significa passar uma eternidade sem Deus, passar uma eternidade longe de Deus. O Senhor Jesus, ele falou lá no Evangelho segundo escreveu
segundo escreveu São Lucas, no capítulo de número 16, e no versículo de número 19, está escrito assim, uma parábola que o Senhor Jesus contou. Mas eu quero dizer uma coisa, que aquele acontecimento ali foi algo real porque o Senhor Jesus ali naquela parábola, ele deu o nome de um dos personagens que fazia parte daquela história, cujo nome era Lázaro. Ele disse que viveu na terra dois homens que viveram na mesma época, um cujo nome era Lázaro, o outro a Bíblia não revela o seu nome, mas a Bíblia dá o título de um homem rico, um homem que era muito rico. Eu quero já estar aqui colocando um parágrafo, uma aspa aqui. Aquele homem rico, ele não foi condenado por causa da sua riqueza, porque Deus não tem nada contra a riqueza de ninguém. Eu também não tenho nada contra a riqueza de ninguém, porque a pessoa, ele pode conseguir bens materiais, isso é muito bom, isso é maravilhoso, mas uma coisa, não se deve colocar as coisas espirituais em segundo plano. Mas a Bíblia diz que aquele homem ali, ele amou a sua riqueza e desprezou as riquezas eternas. Mas porém, aquele Lázaro, ele, apesar de viver uma vida difícil, mas ele cria nas riquezas eternas, ele cria naquilo que Deus tem preparado para aqueles que aqui creem no Senhor. E o apóstolo Paulo fez uma grande revelação quando ele diz que ele foi arrebatado e foi levado até o terceiro céu. Ele diz que ele viu ali coisas inefáveis, ele viu ali coisas tremendas, coisas que o homem não é digno de ser revelado para o homem. E é exatamente sobre essas riquezas espirituais que nós estamos aqui na manhã desse dia, aqui no Jardim Alegria, para que você possa ouvir e decidir qual você quer que seja o seu destino. Qual destino que você quer encarar na eternidade? Uma vida eterna sem Deus ou uma vida eterna com Deus? Eu quero te dizer uma coisa. Um certo pregador, ele ousou fazer uma comparação. Ele procurou coisas para fazer uma comparação com a eternidade, uma eternidade sem Deus, e ele não a encontrou. Sabe, ele usou aqui uma figura de linguagem, ele usando aqui uma grande montanha que tem aqui no planeta Terra, um monte chamado Everest. Você já ouviu falar nesse monte? Talvez você nunca foi lá, mas você certamente já ouviu falar no Monte Everest. É um monte que está ali, próximo da divisa da China, que tem 8.000 metros de altitude. E tem muitas toneladas de rocha, tem milhares de toneladas de rocha. Então eu já vou chegar aonde eu pretendo chegar, e você vai entender por que eu estou falando isso. E aquele certo pregador, ele usando uma figura de linguagem, ele pegou falando sobre essa montanha, ele disse o seguinte: se alguém pegar um beija-flor, você conhece um beija-flor? Você conhece aquele pássaro pequenininho chamado beija-flor? Se alguém pegar um beija-flor e colocar ali no pé daquela montanha, e aquele beija-flor, todos os dias ele vir ali e dar uma beliscada naquela montanha, ele com o seu bico, ele vai tirar um pequeno fragmento daquela rocha. E eu quero te dizer, e aquele pregador, ele disse: se todos os dias aquele pequeno beija-flor, ele tirar um pequeno fragmento ali daquela rocha, com milhares de anos, bilhões de anos, ele vai conseguir destruir aquela rocha.
E depois de ele destruir aquela grande rocha, dele destruir aquela grande montanha, ele voltar novamente, aquela rocha se montar novamente, e ele voltar novamente, começar todos os dias, dar uma pequena beliscada ali naquela montanha, e ele com trilhões de anos, ele vai conseguir demolir aquela grande montanha. Sabe o que é que o pregador disse? Ele disse que nem assim dá para comparar com a eternidade. Eu quero que você faça uma reflexão após você ouvir essa narração, após você ouvir esta palavra, esta mensagem. Eu quero que você faça uma reflexão, se vale a pena trocar 80 anos, 70 anos, 60 anos, que é a média de vida de um ser humano. A Bíblia diz lá no Salmo de número 90 e do versículo de número 10, que a média de vida, de longevidade, a média de longevidade de um ser humano nos nossos dias é de 70 anos. E o que passa disso é canseira e fadiga, é enfado e canseira. Então eu quero que você faça uma reflexão na manhã de hoje, se vale a pena trocar esses poucos dias na terra, esses 70 anos aqui na terra, por uma eternidade. Porque a partir do momento que nós partirmos desta vida para outra vida, aí não tem mais jeito, aí não dá para fazer mais nada, aí não adianta missa de sétimo dia, aí não adianta missa de corpo presente, aí não adianta nada, aí não adianta oração, não adianta mais nada, porque não vai ter efeito nenhum. Agora, o que precisa ser feito é, enquanto a pessoa está respirando, falar a verdade. Enquanto a pessoa está respirando, falar para a pessoa a verdade. E é exatamente o que nós estamos fazendo na manhã desse dia, é falando a verdade. E a Bíblia diz: reconhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? Essa verdade é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo para ser crucificado aqui, para ser oferecido a Deus em preço do resgate da minha alma, da tua alma. Mas uma coisa tem que ser feita, tem que aceitar esse presente, porque eu já disse no começo dessa pregação que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da parte de Deus é a vida eterna, e Ele oferece gratuitamente. Na manhã de hoje Ele está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quem sabe você tem vivido a experiência, quem sabe você está vivendo uma experiência de carregar um jugo pesado, quem sabe você está vivendo a experiência de carregar um fardo pesado, um jugo pesado. Mas o Senhor Jesus, na manhã de hoje, na manhã desse dia, Ele está oferecendo fardo leve, Ele está oferecendo jugo suave. Agora cabe a cada um particularmente, aceitar o presente, porque a Bíblia é muito clara em dizer que pai não salva filho, mãe não salva filho, filho não salva pai, filho não salva mãe, mas a alma que pecar, esta morrerá. Mas só que tem o antídoto, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O antídoto que pode anular o efeito do pecado. O antídoto que pode anular o efeito do pecado é o sangue precioso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. É por isso que João o Batista,
É por isso que João Batista afirmou com muita propriedade, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você quer aceitar esse Cordeiro? 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 Ele está voltando. Ele está voltando para levar para si mesmo um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras, um povo que teve coragem de dizer não ao mundo, um povo que teve coragem de dizer sim a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu quero deixar um conselho da parte desse que vos fala: não se envergonhem do Senhor Jesus diante de uma geração perversa. Não se envergonhe do Senhor Jesus diante de uma geração perversa, mas aceite o Senhor Jesus. Diga sim ao Senhor Jesus. Se você crê nessas palavras que está sendo faladas na manhã de hoje, se você crê nas palavras que estão sendo faladas na manhã de hoje, eu peço que você venha repetir uma oração que eu vou fazer agora. Eu vou fazer uma oração agora. E a Bíblia é bem clara em dizer, que tudo que for concordado acerca do reino de Deus aqui na terra, é concordado no céu. Tudo que for concordado aqui na terra acerca do reino de Deus, é concordado no céu. Então, eu vou estar fazendo oração na manhã desse dia. E você que está nos ouvindo através desses microfones, e você que vai também estar ouvindo na mídia, porque certamente esta pregação ela vai alcançar os 4 cantos da terra. Certamente esta pregação ela vai alcançar os 4 pontos do mundo. E esta oração ela vai ficar registrada aqui. Se você crê que o que está sendo falado aqui é verdade, você pode repetir esta oração: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Salvador do mundo. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz do Calvário para me dar o direito de vida eterna. Portanto, eu Te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, por favor, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa ter direito de entrar nos céus pelas portas. Se você crê que o que está sendo falado na manhã desse dia é verdade, então você faça essa oração de coração sincero. Faça esta oração com o coração sincero, porque Deus ele sonda os corações das pessoas, e Ele sabe muito bem compreender os corações das pessoas. Há um provérbio que muito popular. Escuta a voz do seu coração. Escuta a voz do seu coração. Só que eu quero contradizer esse provérbio. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então não dê ouvido à voz do seu coração, mas dê ouvido à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz: se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Porque certamente, se o homem ouvir a voz do Espírito Santo e endurecer o seu coração, ele vai assumir um grande risco. Ele vai pagar um preço muito alto. E eu não quero que você venha pagar esse preço. Eu não quero de maneira nenhuma que você venha pagar esse preço. É por isso que nós estamos reunidos na manhã desse dia, aqui no Jardim Alegria, para falar que nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador do mundo. Ele veio aqui na terra, e Ele prometeu voltar.
Ele prometeu voltar. Lá no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, e no versículo 1 a seguir está escrito assim, ele falando com seus discípulos, porque ele via uma grande preocupação no rosto dos seus seguidores, e então ele se dirigiu a eles dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E então, houve um questionamento de um homem chamado Filipe, e Filipe falou, Senhor, como nós podemos, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, nós não sabemos nem o caminho. Aí o Senhor Jesus respondeu, no versículo de número 6, do capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São João, o Senhor Jesus dá a resposta dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o apóstolo Pedro também, por sua vez, o apóstolo Pedro também falou, lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo 12, ele diz assim, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado em que possamos ser salvos, mas somente no nome glorioso, somente no nome precioso, somente no nome doce, somente no doce nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E nós vamos prosseguir ouvindo os irmãos, as irmãs que estão nos assessorando aqui, que estão na nossa retaguarda aqui também, que eu sei, sem sombra de dúvida, que todos estão com o coração fervendo, que todos estão cheios de coisas boas para falar, para transmitir. E nós vamos começar com a nossa irmã Mariana. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Se quiser tirar, pode tirar, fica à vontade. Eu quero desejar bom dia a todos os nossos ouvintes e os nossos irmãos aqui, como disse o nosso presbítero, né, nossa retaguarda aqui, além do Senhor, porque nós não estamos aqui porque queremos. Nós estamos aqui porque foi um chamado, foi o ide do nosso Deus. Ele disse aos discípulos há 2000 anos atrás, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, não uma só, mas a todos aqueles que sabem que o Senhor Jesus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque Ele sabe de todas as coisas, e Ele sabe o amor que eu tenho pelo nosso Deus e pela casa dele. Eu quero, para não ficar só aqui nas minhas palavras, eu quero ler um salmo, no capítulo 8, o versículo, só um versículo para você que está aí na sua casa, e você olhou hoje para a direita e para a esquerda e não viu saída. E eu quero dizer a você que eu tenho, e eu sei que tem um Deus lá no céu, que a partir do momento que você der um passo, Ele vai estar do seu lado, Ele não vai deixar você sozinho. Que diz assim o versículo 9 e o versículo 10. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Então nós estamos aqui para falar isso para você, que se você dobrar o seu joelho onde você estiver e reconhecer o sacrifício do nosso Deus na cruz, Ele é Deus para perdoar os seus pecados, e a partir deste momento
Ele vai ouvir o seu clamor. A partir do momento que você der um passo, o Senhor vai dar 2 com você. Porque Ele não livra você do deserto. Ele está com você no deserto. Então acredite, assim como Ele fez na minha vida, Ele faz na sua também. Então coloque tudo na mão do Senhor. Arrependa-se porque o noivo vem aí. Nós podemos estar falando aqui, você pode estar nos ouvindo e daqui um segundo pode não estar. Só vai ficar a nossa roupa como testemunha do que nós estamos fazendo aqui. Então eu creio que o Deus que eu sirvo, e eu sei que Ele é fiel na minha vida, Ele pode transformar a sua vida. E que você tenha essa oportunidade de conhecer esse Deus tão maravilhoso e que não desampara aqueles que o buscam. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, né? E que você tenha essa oportunidade tão grande de conhecer esse Deus tão maravilhoso, que a partir do momento que você der um passo, Ele vai estar do seu lado e vai te ajudar a caminhar. Deus abençoe. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Vamos prosseguir ouvindo as demais irmãs, os demais irmãos que irão também estar transmitindo algo da parte do Senhor. É a irmã Mariana que está com a oportunidade. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui para falar do nome de Jesus Cristo, que é um nome que é sobre todos os nomes. Glória a Jesus. E eu vou louvar o hino neste momento, né? E já agradecendo também a Deus por mais um dia de vida, um dia de vitória. Glória a Deus. E eu também creio que na vida de vocês também é só vitória. Glória a Jesus. Meu Jesus, Tu és bom, Tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a Ti dar louvor, pois és Rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória Te dou. O Teu nome é amor, pois Tu amas a mim. E eu quero andar neste amor. Triunfante estou, confiando em Ti, meu Jesus, grande Consolador. Ó ungido de Deus, trazes paz e perdão. Salvação, vida tens para os teus. Que mensagem do céu e de transformação, enviada do trono de Deus. Glória a Jesus. Isso daqui é uma mensagem. Glória a Jesus. Porque Jesus, Ele é bom. Deus é bom. E nós temos que lembrar que Ele um dia nos escolheu e quer escolher você também nesta manhã. Aleluia, para ter um encontro com Ele. Glória a Jesus. Nós temos que ter um encontro com Ele enquanto estamos nesta terra, porque após a morte não tem como mais, porque você tem que confessar o nome de Jesus enquanto você tem vida nessa terra. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar
Hoje tem o culto hoje aqui à noite, às 19h30, às 18 horas, está abrindo o culto aqui para nós agradecermos a Deus por este dia, por esta vitória de estarmos respirando. Glória a Jesus. Eu te convido nesta manhã que você esteja à noite conosco para glorificar o nome do Senhor. Glória a Jesus. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.